Voltamos ao segundo momento, né, da nossa jornada pedagógica e administrativa. Bom dia, sejam todos bem-vindos. Para os que estão entrando agora no canal do YouTube para nos acompanhar neste segundo momento. Nós tivemos o primeiro momento com a Kelly, que muito bem falou sobre a questão do comportamento alimentar, né, dessas mudanças que sempre para melhorar a alimentação das crianças e essa consciência alimentar que precisamos ter. Foi muito legal esse primeiro momento. E agora, para o segundo momento, né, nós temos aqui a presença de um ilustre palestrante que veio a brilhantar a nossa jornada pedagógica, ele que já é um parceiro e nos honra com este momento. E Jane vai falar melhor sobre ele, que é o Victor Patrick, que já é a segunda vez que participa conosco, e vocês terão a honra de ouvi-lo e creio que gostarão muito da sua fala. E eu vou passar a palavra para a secretária Rejane, que também vai estar saudando vocês. Bom dia, gente, novamente, né? Nós já nos encontramos aqui, mas um pouquinho mais cedo. Vamos dar continuidade. Temos o prazer e a honra de estar aqui com o Victor Patrick, que já tem contribuído conosco nesses momentos de formação. Esse momento de pandemia, a formação ela é muito importante, é um desafio, né? Um momento desafiante para todos nós. E quanto mais ficarmos instrumentalizados de novos conhecimentos para o enfrentamento desse momento de pandemia, né? Melhor para nós. Nós já vencemos o ano de 2020, tivemos oportunidade de aprendermos um pouco, né? E agora há uma continuidade. Penso que nós vamos sofrer sim com a situação de aulas suspensas, mas nós conseguimos aprender a lidar com essa situação. 2021 não deve ser diferente, mas pelo menos nós já sabemos o que estamos enfrentando. Quando iniciou 2020, em março, que as aulas foram suspensas, não sabíamos o que íamos encontrar. Então, nós tivemos a oportunidade de mudar nosso rumo, mudar a trajetória, e isso continua em 2021. Sejam todos bem-vindos, aproveitem bastante. É um momento raro, rico, porque o Victor Patrick, ele é uma pessoa que tem muitos compromissos e nós solicitamos e ele prontamente veio nos atender. Espero que todos aproveitem bastante. Agradeço aqui Jane, Meirelle, que tem contribuído e que fez esse convite e que ele pode nos atender agora nesse momento. Muito obrigada, sejam todos bem-vindos e aproveitem. Vou sair para a gente não ficar muita gente na sala e vou assistir direto. Bom dia a todos e a todas, é um prazer estar com vocês novamente. Nós estamos aqui com o Victor Patrick Silva Teixeira. Ele vai falar para nós agora sobre educação do futuro, a nova educação na pandemia e pós-pandemia. Victor Patrick é considerado uma das 3 mentes mais brilhantes do país pela National Geographic Canal. Neurolinguista, mentor, coach e consultor empresarial e educacional. Docente de pós-graduação em RH e gestão de pessoas na Faculdade Pitágoras. Docente de línguas para a Elon Phonics Universe
North Carolina, Estados Unidos. Docente de português na Universidade San Agustín, Arequipa, Peru. Docente de português, intérprete, tradutor na Universidade San Agustín, Arequipa, Peru. Intérprete, tradutor da Seleção Brasileira Sub-20 no Peru em 2000. Ministrou curso de formação em Programação Neurolinguística na IBS FGV Belo Horizonte. Operador de marketing na Cotespa, em Madrid, Espanha. Formação em Programação Neurolinguística em Granada, Espanha. Formação em Programação Neurolinguística em São Paulo. Formação em Programação Neurolinguística em Campinas, São Paulo. Graduado em Letras Espanhol pela Universidade Nacional San Agustín, Arequipa, Peru. Especialista em Aprendizagem Avançada e Neuroaprendizagem. Especialista em Técnicas Avançadas de Negociação e Administração de Conflitos, modelo Harvard. Especialista em Psicologia de Marketing e Comércio. Facilitador de treinamentos e cursos de atendimento, negociação, vendas, alta performance, desenvolvimento de equipes de elite e relacionamentos de alto nível. Mentor dos diretores das maiores empresas de Minas Gerais, Brasil e América do Sul. Escritor, consultor da revista de empreendedorismo É Sucesso, de Portugal. Facilitador de técnicas de negociação para a OAB e advogados de Santa Catarina. Com vocês agora teremos a palestra com Vitor Patrick Silva Teixeira. Muito obrigado, viu, Vitor? Muito obrigado e um ótimo dia a todos, né? Vamos aí trabalhar com alguns conhecimentos interessantes sobre a nova perspectiva da educação, tanto nesse período agora de pandemia como pós-pandemia, né? O que o futuro traz para a gente. Eu tive a oportunidade em 2019, final de 2019 para início de 2020, né? Que foi, né, um pouco no início da pandemia, dezembro, janeiro e fevereiro, eu estive na Europa visitando 10 países e fazendo trabalho também. Fui para o lançamento de um livro de liderança que foi lançado em Lisboa, Portugal, em dezembro, e prestei alguns trabalhos também em alguns países que eu estive na Europa, desde o sul até o norte da Europa, até Dinamarca, e visitando universidades, escolas e vendo os modelos educacionais para trazer novidades para o Brasil. E percebi vários modelos interessantes que estavam sendo desenvolvidos e alguns de forma bem embrionária, de forma já híbrida. E nesse momento de pandemia, esses modelos eles têm se sobressaído. No Brasil também algumas pessoas começaram com esses modelos de forma independente, autônoma. Inclusive eu tenho trabalhado com esse tipo de metodologia já desde 2007, já ensinando muitos pais como educar seus filhos, muito dando treinamento para professores, né, para educadores, e treinamento também para jovens, né, crianças a partir de 7 anos de idade, adolescentes e jovens, para que possam ter mais autonomia, né, mais capacidade de desenvolver suas próprias habilidades, desenvolver o autodidatismo, a capacidade de aprender com mais facilidade e se autoestimular. E esses modelos são os que têm dominado, né, têm dado maior proporção, maior desenvoltura, tanto para professores, pais, quanto estudantes, para os aprendizes, né, como eu assim gosto de chamar. E nessa palestra de hoje eu vou falar sobre isso, quais são esses sistemas, vou fazer uma abordagem também sobre alguns aspectos da mentalidade, da cultura, o que nós precisamos mudar na nossa cultura brasileira, na cultura nacional, na cultura regional, para que a gente possa lidar com os novos desafios. A vida sempre cobra da gente mudanças, sempre. Só que o ser humano ele tem uma tendência muito grande à inércia, a ficar na zona de conforto. Só que a zona de conforto e a rotina, elas são perigosas, elas são neurotizantes, elas são enfermiças. Elas nos trazem patologias.
né, que já vinham acontecendo desde antes da pandemia. Com a pandemia deu uma acelerada, porque muitas pessoas que estavam com resistência à mudança, elas agravaram seus problemas mentais, sobretudo, né? Então o índice de problemas mentais aumentaram consideravelmente. E uma das coisas que a gente mais precisa desenvolver daqui para frente é justamente o nosso potencial mental, que é uma área que eu tenho paixão e uma área que eu desenvolvi muito, que eu tenho estudado e continuo estudando, que é a área do desenvolvimento mental, desenvolvimento humano, porque tudo começa na nossa mente, né? Tudo à nossa volta, né, foi desenvolvido através da mente de pessoas que pensaram nos recursos que nós temos hoje, né? Casa, carro, aparelhos tecnológicos, computador, celular, tudo começa na nossa mente. E nós temos deixado a nossa mente de lado. Nós temos absorvido conhecimento de todo tipo e proporção, de forma às vezes até excessiva, mas o principal nós deixamos de lado, que é o conhecimento de nós mesmos, é o conhecimento da nossa própria mente, da nossa própria psique. E é o campo onde a gente mais precisa aprofundar, fazer um mergulho para dentro de nós mesmos. E isso é uma coisa que a maioria de nós tem evitado ao longo dos anos. Olhar para si próprio, um olhar mais profundo para se entender e para se desenvolver. Então esse é um momento crucial de fazer uma imersão para dentro de si, para se conhecer, para desenvolver seus potenciais e para ajudar as pessoas à sua volta também a desenvolver tudo aquilo que ela pode desenvolver. Então eu quero trazer para você essa percepção para que você possa entender o que você pode desenvolver nesse período de pandemia e pós-pandemia também. Porque esse período ele vai se alastrar por mais tempo, até que a gente possa desenvolver os nossos potenciais, assim como a vida ela tem um sentido, a vida ela tem um propósito, e o propósito da vida é para que a gente se desenvolva como seres humanos, se tornando seres humanos cada vez melhores. Então, cada desafio que a própria filosofia traz essa concepção, todos os desafios, as circunstâncias que nós enfrentamos no dia a dia, sempre é para nos desenvolver novas competências, novos potenciais. Se a gente parar para analisar a nossa vida, como olhar tudo aquilo que a gente já viveu de, entre aspas, de ruim na nossa vida, a gente vai perceber que a gente hoje é melhor do que a gente era antes. A gente superou vários desafios ao longo dos anos. E esses desafios que nós superamos nos tornou cada vez melhores. E daqui para frente sempre vai ser assim. Sempre foi e sempre será. Então é importante a gente entender isso. Então eu vou trabalhar aqui com alguns slides, onde eu vou trazer algumas ideias interessantes para você sobre a educação do futuro. Vou passar pouco a pouco os slides e vou falar um pouco sobre o que a gente pode desenvolver. Bom, primeira coisa, né, eu trouxe essa revista interessante da Você S.A., que ela foi um pouco tempo antes da pandemia, eu achei super interessante, que ela fala sobre aprender rápido. Né, fala que 1/3 das aptidões que nós temos hoje se tornarão inúteis em 3 anos. 1/3 do que nós aprendemos se torna inútil em 3 anos. Isso significa que nós vamos aprender muitas coisas hoje e em pouco tempo a gente não vai precisar delas mais, a gente vai ter que aprender de novo e aprender de uma forma melhor. E na historiografia do planeta, né, do desenvolvimento do ser humano, a gente percebe que várias coisas têm mudado ao longo dos anos. As mudanças são muito grandes. Nós tivemos aí um período de desenvolvimento da agricultura e da família, desde a época primitiva até o período antes da primeira Revolução Industrial. Foram 3.000 anos para o ser humano desenvolver a capacidade de relacionar em família, desenvolver a família, ser um ser mais gregário, que de fato nós somos, e desenvolver também a agricultura, o plantio, a colheita, né, a alimentação mais sustentável. E isso demorou 3.000 anos, mas continua esse processo de desenvolvimento, porque tem nada pronto, acabado e absoluto. Está tudo em processo de desenvolvimento. E a nossa mente, para chegar no nível que nós chegamos hoje, ela levou 10 milhões de anos, desde a época primitiva. Só que isso vem acelerando. Depois, com a chegada da Revolução Industrial, foram 120 anos. Então, teve uma aceleração no processo de desenvolvimento. Então, de 3.000 anos para desenvolver a agricultura e família, depois 120 anos para desenvolver a indústria, o comércio. Depois 40 anos para desenvolver a área da informática, né, os softwares. Depois mais 20 anos para desenvolver os programas, né, os softwares sobretudo, né, antes o hardware, depois o software, e desenvolver ideias criativas. Olha só que interessante, 3.000 anos, depois acelera para 120 anos, 40 anos, 20 anos, e nós estamos no período agora de qualidade total,
que na verdade começou antes da pandemia. Quando eu estava na Europa visitando vários países, ficou nítido para mim assim, o quanto que as pessoas lá, culturalmente, têm investido em qualidade, sobretudo qualidade de vida, mas qualidade em tudo que você faz, qualidade no trabalho, qualidade no seu estudo, qualidade na sua vida pessoal, qualidade na sua vida social, primar pela qualidade. E é uma coisa que nós latino-americanos a gente tem deixado muito para trás. Essa era da qualidade total, nós ainda não entramos de fato. Os europeus, os norte-americanos já entraram há muito tempo. E nós precisamos desenvolver. E é um período de mais ou menos 10 anos de desenvolvimento. E já essas culturas mais avançadas já estão entrando na quinta onda evolutiva, que é assim chamada, que é a era da intuição. A intuição é um dos mais potenciais, é um dos maiores potenciais da mente humana e mal absorvido, mal utilizado. E nós precisamos entender desse potencial que é imenso. Então, uma coisa interessante a entender é que tudo vai acelerando com o tempo. E nós estamos num momento de mais aceleração ainda com o período de pandemia e pós-pandemia, que é um período de desenvolvimento de novas tecnologias, desenvolvimento de novos padrões, de novos comportamentos, sobretudo de novos comportamentos. É um período de mudanças disruptivas, ou seja, vão romper aqueles padrões antigos que nós tínhamos para criar novos padrões otimizados, melhorados, mais saudáveis. E às vezes é necessário que aquelas coisas que estão ruins, que não estão funcionando bem, que elas cheguem no limite. Chegue no momento que ela cause tanto mal para a gente que a gente para e pensa, desse jeito não dá mais, eu preciso mudar minha forma de agir, de pensar e de atuar no cenário social, no meu trabalho, em tudo aquilo que eu vivo, na minha família. E esse é o momento que nós estamos vivendo, é um momento em que tudo aquilo que já estava no limite, que já não tinha mais como progredir, chegou no seu limite, no fim, então agora é hora de construir algo novo. Então, tudo vai mudar daqui para frente, consideravelmente, e já estava previsto bem antes da pandemia, através da quarta revolução industrial. Mudanças na área educacional, na área de saúde, na área social, em todas as áreas profissionais do planeta inteiro. Muitas outras profissões têm surgido e surgirão, e, sobretudo, daqui para frente, desenvolver mais o nosso potencial mental. Pode passar, por gentileza. Então, vou passando os slides aqui, a gente vai fazendo comentários acerca de cada um. Outra coisa interessante, né, é uma análise, uma reflexão que eu trago sempre para pessoas, principalmente em treinamentos. Quem é que muda o cenário social? Quem é que muda a vida? Quem é que faz as grandes mudanças na nossa cultura, na nossa sociedade, né, na nossa vida? É a minoria das pessoas ou é a maioria das pessoas? A gente vai perceber que geralmente é a minoria, não é a maioria que faz as grandes mudanças. Geralmente é uma e outra pessoa que pensa um pouquinho diferente, sai um pouco fora da caixa e consegue perceber coisas que os outros não estão percebendo. A maioria de nós tem o hábito de ficar na rotina, fazendo sempre a mesma coisa, e ao fazer a mesma coisa, você impede seu crescimento. A rotina ela não desenvolve a inovação, ela não desenvolve a criatividade, ela não desenvolve a capacidade de desenvolver seu potencial máximo. Então a tendência é a estagnação e adoecimento, a neurotização das pessoas. Então as pessoas que têm o hábito de vez em quando sair da rotina, fazer algo um pouco diferente, essas são as pessoas que mais se desenvolvem. A gente vê isso no mercado de trabalho. As empresas que trabalham em setores criativos, que estão sempre mudando uma coisa e outra, são as que mais se desenvolvem. Tanto desenvolvem novas tecnologias, novos procedimentos, novos recursos o tempo todo. Então, as áreas que têm ficado na rotina, fazendo sempre a mesma coisa, elas não se desenvolvem. Então, uma coisa que a gente tem que analisar é quais são os modelos que eu devo seguir daqui para frente. Tem vários modelos. Eu vou seguir aquele modelo rotinário, aquele modelo que está estagnado. Eu vou seguir a maioria, que geralmente faz a mesma coisa, fica no padrão de rotina, um padrão em que não desenvolve nada. Ou eu vou seguir aquele modelo, aquelas pessoas que fazem o diferente. Aquelas pessoas que fazem mudanças na nossa sociedade. Essas são as pessoas que mudam o mundo. E elas acabam transpondo tudo que a gente vive. Ela acaba modificando a nossa forma de pensar e de agir. Por exemplo, o computador, quando ele surgiu, muitas pessoas tiveram resistência. A maioria teve resistência ao computador. Algo que não teve como a gente fugir. Tanto que hoje a gente usa o computador de bolso. Todo mundo carrega um computador no seu próprio bolso. Então, são tecnologias que vieram para ficar. São recursos que vieram para estar entre nós. Não tem como fugir disso. Quando a gente foge, a gente cria mecanismos que são patológicos.
São mecanismos que vão trazer várias enfermidades para a nossa mente. Uma delas é a ansiedade, porque a gente vai vendo as pessoas prosperar à nossa frente, fazendo coisas diferentes e se melhorando, e a gente vai ficar estagnado, vai ficar naquele pensamento, poxa, agora o que eu faço? Nossa, mas eu não domino isso, o que eu vou fazer? E fica resistente à mudança. E ao ficar resistente, a pessoa não desenvolve novas competências, não se desenvolve e ainda adoece, que é o pior. Então é interessante a gente seguir a minoria, aquelas pessoas que fazem a diferença, porque elas vão tanger a nossa sociedade a partir daí. Essas pessoas trazem mudança que acaba levando para toda a sociedade. Assim foi com a chegada do celular, do computador, do carro, do avião e todas essas tecnologias e muito mais coisa que virá daqui para frente. Então a gente precisa ter essa mentalidade de mudança contínua. Pode passar por gentileza? Então, outra coisa que eu trago aqui para vocês, uma pesquisa da psicologia que foi feita sobre pessoas que mudam a vida e que não mudam, né? Na psicologia foi percebido o seguinte, 80% das pessoas são passivas. São pessoas que vivem da rotina, ficam fazendo sempre a mesma coisa, não mudam e acabam adoecendo. Comparado isso com um aluno, para a gente entender esse profissional, como é que ele funciona também, que o aluno é um profissional, mas a gente vai entender também associar com um profissional em qualquer área que seja, aquele aluno que geralmente, por exemplo, o professor fala, gente, vai ter prova na semana que vem, na quinta-feira. Aí ele fala, hoje é quinta-feira, tem uma semana, eu vou deixar para estudar lá para a semana que vem, lá para terça, quarta-feira eu estudo. Aí ele vai enrolando, vai empurrando com a barriga, o profissional que tem esse padrão também é a mesma coisa, ele vai enrolando. Quando chega lá para a quarta-feira, nossa, amanhã, já vai ser amanhã a prova. O que eu faço? Ele já começa a ter taquicardia, ele já começa a ter uma pressão arterial elevada, já começa a ter um estresse. Aí ele geralmente passa a noite estudando, se matando de estudar, para depois no outro dia ele conseguir fazer uma prova. Isso é o que acontece com a maioria dos profissionais também no Brasil e boa parte da América Latina. Então, esse é o passivo. Ele geralmente é o que não desenvolve, ele empurra com a barriga e depois fica reclamando que a vida dele é assim, que a vida dele não é boa. Mas ele próprio constrói essa história dele. Cada um de nós somos construtores de nossa própria história, de nossa própria vida. A gente geralmente, muitos de nós fomos condicionados ao longo dos anos a acreditar que o que é de melhor vem ou do governo, ou vem de um presidente, ou vem de uma pessoa externa, ou é a empresa minha que vai me dar capacitação, ou é a empresa minha que vai proporcionar isso, aquilo outro. A mentalidade totalmente equivocada. Por isso que a gente vê que nos setores onde que as pessoas esperam vir de fora as suas mudanças, são os que menos mudam. E aqueles setores, aquelas empresas, por exemplo, privadas, onde que as pessoas elas têm que todo dia dar o seu melhor, elas avançam mais rápido, elas desenvolvem muito mais. Então a gente tem que ter essa mentalidade, mesmo no serviço público, a gente tem que ter uma mentalidade de um intraempreendedor, ou seja, aquela pessoa que trabalha como se ele fosse dono daquele trabalho, como que aquela atividade que ele faz, ele fosse o próprio empresário, ele o dono daquela atividade, ele vai cuidar daquilo com esmero, porque é uma grande lei do universo, é que você recebe o que você planta. Então, se você dá o seu melhor, você recebe o seu melhor. Mesmo que às vezes você não é reconhecido naquele setor, mas a vida te reconhece pelo melhor que você faz. Isso é fato. E o segundo padrão de pessoa é o reativo, que é 15%. O reativo, eu vou falar sobre, fazer a analogia do aluno, é aquele que, por exemplo, o professor fala, vai ter prova semana que vem, quinta-feira. Ele, nossa, agora eu tenho que estudar. Então, ele não estava estudando antes, ele começa a estudar agora. É aquele trabalhador que não estava fazendo o melhor e falou, vixe, agora eu preciso fazer isso aqui, então ele começa a se dedicar. E depois chega no dia da prova, tira uma nota razoável. Ou chega no trabalho e consegue entregar, mas com muito estresse. E a gente não está aqui para viver estressado, a gente está aqui para ser feliz, para ter uma vida melhor. E tem aquele outro que é a grande diferença, que é o 5%. O 5% é o que faz a grande mudança na vida. Ela é muito pouco, né? 5%. Nós temos que nos tornar esse 5%. É aquele aluno que quando o professor fala assim, vai ter prova na semana que vem, quinta-feira. Ele, professor, se quiser dar prova hoje, eu estou preparado. É aquele profissional que chega uma nova demanda, ó, você vai precisar fazer isso e isso. Ó, já está pronto, já estou com ele aqui do jeito aqui. Você precisou aqui, ó, está aqui. E nós encontramos profissionais assim à nossa volta. Eles já estão preparados porque eles têm uma visão de longo prazo. E essa é uma mentalidade que nós precisamos mudar na nossa cultura. Visão de curto prazo, imediatista, para uma visão de longo prazo. Os profissionais que mais se desenvolvem, assim como empresas que mais se desenvolvem, elas pensam a longo prazo. Um exemplo disso é Singapura. Era um dos países mais pobres do mundo, se tornou um dos mais ricos do mundo em menos de 40 anos, em 38 anos.
mas eles fizeram um planejamento de 50 anos, ou seja, tiveram uma visão de longo prazo, e em menos de 50 anos eles fizeram uma transformação, o país se tornou um dos mais ricos do mundo. Essa é a mentalidade que nós brasileiros precisamos desenvolver, pensar a longo prazo. Por isso que muitas vezes, quando entra um novo presidente, um novo prefeito, um novo governador, a gente quer que muda tudo muito rápido em um mandato. Não dá para fazer muitas mudanças em tão pouco tempo. Mas quando a gente pensa a longo prazo e a gente procura escolher as pessoas certas para esse longo prazo e a gente fazer o que a gente pode a longo prazo, as coisas a curto prazo acontecem. Como um programa que eu participei do National Geographic, onde que eu fui tido como a terceira mente mais brilhante do país, eles me deram um desafio, como vários outros tiveram, foram 20 pessoas que participaram, o meu foi tido como um dos desafios mais difíceis, foi memorizar 160 revistas em 30 dias. Uma coisa que ninguém tinha feito, nem menos, muito menos eu. E na época de escola eu fui um aluno que fui reprovado 6 vezes, né? Fui reprovado principalmente em matemática, português e outros. Eu fui reprovado 6 vezes na escola, fiquei com depressão, tentei suicídio, e depois, quando eu fui para fora, que eu fui conhecer as neurociências, a neurolinguística, que eu comecei a mudar meu padrão mental e descobrir novas maneiras de estudar e de aprender. E hoje trabalho treinando professores, estudantes e pais para poder melhorar seu desempenho. E nesse programa eu fiz um planejamento de 30 dias, mas em 16 dias eu consegui terminar todo o projeto. Então eu pensei a longo prazo, fiz esse planejamento, procurei as melhores ferramentas para me instrumentar nesse projeto e consegui aplicar toda a metodologia confortavelmente, programado para 30 dias, mas todo dia eu ia otimizando o processo. Em 16 dias eu consegui concluir. Isso é factível, é uma coisa que a gente precisa trabalhar e chama-se planejamento. E muitas vezes a pessoa que se dá muito bem na vida, que ela tem essa organização, esse planejamento, uma vida mais voltada para o longo prazo, essas pessoas se realizam mais em curto prazo. E muitas pessoas falam assim, poxa, fulano é sortudo. Não, não existe sorte. Existe a pessoa preparada na hora certa. Então isso é o que aconteceu comigo em várias oportunidades que me sucederam. Eu estava preparado no momento que apareceu a oportunidade. Então quanto mais preparado você está, mais oportunidade você aproveita. Pode passar? Outra coisa que a gente precisa aprender a lidar são com os paradigmas. O que é um paradigma? Paradigma é um modelo que tange a sociedade, que conduz a sociedade durante um período. Por exemplo, nós tivemos aí antes da pandemia, nós tivemos aí um modelo educacional, agora está surgindo um novo modelo educacional. Nós tivemos um tempo atrás uma maneira de comunicar que era a carta escrita. Era um modelo que conduziu a humanidade durante um bom tempo, muito lento comparado com os tempos atuais. Depois surgiu um novo paradigma, um novo modelo que foi o quê? O celular. Antes veio o telegrama, depois veio o telefone, depois veio o telefone móvel, né, o celular. Depois veio, recentemente, há pouco tempo atrás, o WhatsApp, Telegram. E tem várias outras ferramentas que nos possibilitam comunicar mais rápido com pessoas até do outro lado do planeta em tempo real. Imagina se você fosse trabalhar hoje com um recurso de carta. Se você fosse precisar comprar um produto ou pedir um produto, solicitar algo de São Paulo, igual eu fiz na época de adolescente. Eu queria comprar um instrumento de trabalho. O que eu fiz? Mandei uma carta para São Paulo, 15 dias para chegar, até o pessoal olhar, responder, mais 15 dias para voltar a carta, 30 dias, só para poder ter uma notícia. Até comprar o produto levava-se meses. Então hoje não, você consegue fazer tudo muito mais rápido. Por isso que é importante a gente não ficar preso a velhos paradigmas, a velhos modelos. Quem fica preso a velhos modelos não desenvolve. E é isso que a pandemia traz para a gente. Aquele modelo que a gente tinha de educação, aquele modelo que a gente tinha de dar aula, é um modelo que já ficou no passado. É um modelo que a gente precisa abandonar agora. A gente precisa agora adotar um novo modelo. E tem vários novos modelos interessantíssimos pelo mundo que são excelentes. A gente precisa agregar isso na nossa vida. Porque a vida também nós aprendemos uns dos outros o tempo todo. Nós somos um ser que copia, mas também somos seres criativos, que a gente pode melhorar o que a gente faz. Então a gente aprende uns com os outros, faz parte da vida, e ao mesmo tempo a gente melhora aquilo que a gente recebe. Então a gente tem que estimular a nossa criatividade. A gente viu um modelo que está dando certo, deixa eu pegar esse modelo e adaptar aqui para a minha realidade. É isso que as melhores instituições educacionais do mundo têm feito. Eles têm pegado um modelo que está funcionando no lugar e adaptam para aquilo ali. Ou criam um modelo, daqui a pouco o outro copia e depois vão trocando ideias, vão trocando conhecimentos, informações,
que vão melhorando seu potencial. Isso é uma coisa que a gente deve fazer, aproveitar esse potencial que a gente tem para melhorar o que a gente faz. Pode passar, por gentileza? Tem um grande futurólogo norte-americano formado em letras, leis e ciências chamado Alvin Toffler, que ele foi um grande estudioso, né, do comportamento humano também, e ele percebeu a evolução do ser humano, desde a época primitiva até a época atual. E ele escreveu um livro chamado O Choque do Futuro. Nesse livro ele conseguiu perceber tudo que, assim, grandes mudanças que poderiam acontecer durante 40 anos. E todas as mudanças que ele previu aconteceram. E aconteceram mais rápido do que ele tinha previsto. Por isso que ele se tornou um grande futurólogo norte-americano, um cara que consegue prever o futuro. E tem uma frase muito célebre dele, que é interessante, que ele fala: o analfabeto do século XXI não é aquele que não sabe ler e escrever, mas aquele que não sabe aprender, desaprender e reaprender. Significa o quê? A pessoa que não tem essa mentalidade hoje, que ela precisa desaprender coisas do passado para aprender coisas novas, ela fica estagnada, ela adoece e pode até causar a própria morte. Então é importante a gente ter essa mudança de desaprender algumas coisas para aprender coisas novas. Por exemplo, nós aprendemos um tempo atrás que o ovo fazia mal para a saúde. Depois, novas pesquisas nos trouxeram o conhecimento de que o ovo faz bem para a saúde. Nós tivemos que desaprender que o ovo faz mal e aprender que o ovo é o segundo melhor alimento que tem no planeta. E a gente tem a nossa alimentação melhorada por causa disso. Então, são novos modelos que a gente precisa seguir. Pode passar? Então, quanto mais a gente trabalha essa perspectiva, maior nossa capacidade de desenvoltura, de desapegar dos velhos padrões. E uma coisa interessante que eu trago aqui para vocês chama-se Revolução Industrial, que é a Revolução 4.0, que nós estamos acontecendo. Nós passamos por 4 revoluções. A primeira em 1700, que foi vapor, depois em 1800 a eletricidade, depois em 1900 o computador e depois, nessa época atual que nós estamos, a 4ª Revolução Industrial, que é a inteligência artificial. São as máquinas inteligentes. E com essa chegada das máquinas inteligentes, muita coisa mudou e muita coisa ainda vai mudar porque está em processo de desenvolvimento. Pode passar por gentileza? E essas mudanças elas vão acontecendo cada vez mais rápidas. E como eu falei anteriormente, esses foram os estágios chamados de degraus evolutivos, né, que a nossa sociedade tem passado. Como eu falei, a primeira que foi a primeira onda que foi a agrícola, que demorou 3.000 anos, depois a segunda que foi a industrial, depois a computação, qualidade total, e a próxima que é a intuição, que a gente precisa desenvolver. Intuição é uma mistura de memória com criatividade. É um processo matemático que a nossa mente usa. Quando você se depara com um novo desafio, sua mente ela acessa tudo aquilo que você tem armazenado, analisa o que você está vivenciando nesse exato momento e te dá uma probabilidade de ação. Os homens e mulheres mais bem-sucedidos nas maiores empresas, em todas as profissões que você possa imaginar, nos momentos mais difíceis, eles tomam as decisões baseadas na intuição. A gente precisa entender como que essa intuição funciona e usar a nosso favor. Então, por exemplo, se você está fazendo um trabalho e você tem uma intuição, eu acho que se eu fizer desse jeito nesse meu trabalho, eu acho que vai dar um resultado melhor. Faça, aplique essa intuição, veja o resultado. O resultado foi positivo? Maravilha, eu vou continuar utilizando. Se vier outra intuição mais na frente, aplica de novo. É assim que os grandes inventos acontecem. Albert Einstein tem uma frase célebre dele que ele diz o seguinte sobre a intuição: não existe nenhum caminho lógico para as descobertas das leis do universo. Um único caminho é a intuição. Um exemplo disso é agora, o período de pandemia. Não tinha um remédio para poder resolver o problema do Covid-19. Então, as pessoas que trabalham no laboratório, os cientistas, eles tiveram intuições. Espera aí, se a gente isolar esse componente e trazer mais esse componente, será que a gente não pode neutralizar o vírus nesse aspecto aqui? Vamos testar. Testou. Não, não funcionou. Vamos testar agora fazer isso e isso aqui. Eu tive uma ideia, vamos ver se isso aqui funciona. Testa. Funcionou desse jeito, mas não foi totalmente positivo. Espera aí, eu tive uma outra ideia. E assim vai. Então, para você descobrir algo novo, parte sempre da intuição. Assim foi com o computador, alguém teve uma ideia, um insight, colocou em prática, conseguiu desenvolver. Assim foi com a televisão, assim foi com o celular, assim foi com todas as tecnologias e procedimentos também. E isso vai acontecer o tempo todo. Então, quanto mais a gente desenvolver nossa intuição, melhor nosso processo de desenvolvimento. Pode passar. Então, quanto mais você usa a intuição, melhor. E outra coisa que a gente precisa entender é o seguinte: nosso consciente e nosso inconsciente. Nosso consciente ele é só 5%. Ele é muito pouco do nosso potencial. Ou seja, nós temos uma vastidão de nós mesmos que nós não conhecemos, que é o inconsciente.
Carl Gustav Jung, uma vez, ele fez uma analogia para a gente entender o consciente e o inconsciente da seguinte maneira. Imagina uma rolha em cima do oceano. Essa rolha é o consciente. O oceano é o inconsciente. Então, olha só quanta coisa que a gente não conhece de nós mesmos. No nosso inconsciente estão defeitos, estão sombras de nós mesmos, estão também grandes ferramentas mentais, grandes potenciais que ainda não foram explorados. Estão sendo descobertos o tempo todo e estão sendo explorados à medida que as ciências vão avançando, a psicologia, as neurociências e por aí vai. Eu, por exemplo, depois de descobrir um pouco mais sobre a mente humana, sobre o processo cognitivo, sobre a aprendizagem, eu consegui desenvolver grandes potenciais. Saí do nível de um aluno reprovado constantemente, 6 vezes reprovado, ficava de recuperação em quase todas as disciplinas, já cheguei a ficar em todas, e ficava todo ano em recuperação, para um estudante hoje, um aprendiz, eu me denomino como um aprendiz, como Confúcio se considera um aprendiz que consegue aprender qualquer coisa com mais facilidade, com mais rapidez e de uma forma muito mais eficaz. E isso que eu faço, qualquer pessoa pode fazer. Eu só fui descobrir isso quando eu fui descobrir meus potenciais mentais, estudando as neurociências, a psicologia e a neurolinguística. E aí eu comecei a descobrir esses potenciais, estimular da forma adequada e desenvolver. E é o que eu tenho ensinado muitos educadores, pais e aprendizes a desenvolver seu potencial e se tornar mais autônomos e com capacidade incrível de desenvoltura no seu aprendizado, tendo mais autonomia, desenvolvendo autodidatismo, e é uma coisa que todo ser humano é, autodidata. Mas a gente precisa estimular essa capacidade de autodidatismo para a gente explorar ela ao máximo. Pode passar, por gentileza. Então, explore o máximo o seu inconsciente. Uma forma de você fazer isso é uma autoanálise todos os dias. Se você terminou de fazer seu trabalho, o que eu poderia ter feito melhor? Isso aqui foi bom, eu fiz bacana e tal, melhorou, mas o que eu posso fazer de melhor? O que eu posso aprimorar naquilo que eu faço? Deixa eu perceber aqui o que eu fiz que não foi bom. Ah, isso aqui não foi legal, então isso aqui eu posso mudar. Como que eu posso mudar? Então, fazer essa autoanálise no final do dia, no final de um trabalho, no final de uma atividade, nos traz mais autoconhecimento. Porque é o que vai ser o grande determinante daqui para frente, são as pessoas que têm maior capacidade de autoconhecimento. E a educação vai ter que andar para esse ponto, para o processo de autoconhecimento e autodesenvolvimento. Isso em todo o planeta, e já está acontecendo em vários lugares pelo mundo afora. Então é importante que você se conheça. Chega em casa, faz uma reflexão sobre o dia, o que eu fiz de bom, o que eu fiz de ruim, o que eu fiz de ruim, o que eu posso corrigir para quando tiver a nova situação eu saber lidar, o que eu fiz de bom para que eu possa utilizar esse bom constantemente, de forma mais sistemática, melhor utilizada. Isso nos dá um potencial incrível. E nós estamos agora entrando num período do autoconhecimento, um período da expansão da consciência. As pessoas, antes da pandemia, muitas delas estavam muito no automático, muito no inconsciente. E nós precisamos agora mudar para um período de sair desse processo de automatismo, se conhecer melhor, expandir sua consciência para que a gente possa desenvolver nossos potenciais. Quanto mais a gente tiver essa capacidade de explorar o nosso conhecimento, o conhecimento de si próprio, maior a nossa capacidade de desenvoltura. Isso é falado tanto na psicologia quanto na filosofia. O único caminho para a pessoa se tornar feliz e plena é através do autoconhecimento. Quanto mais você se conhece, mais você vai perceber que você tem potenciais incríveis, tem fatores que você precisa corrigir em você. E quanto mais você olha para dentro, maior a sua desenvoltura. E a pandemia faz esse convite para a gente. No primeiro momento, vai para dentro de casa, fique isolado, se conheça melhor, se relacione melhor consigo, se relacione melhor com a sua família, para que você tenha uma desenvoltura melhor. Esse é o momento de desenvolver esses potenciais. Potencial de cada ser humano, de se relacionar bem consigo e relacionar bem com os outros à sua volta. Então é o momento da gente fazer esse processo de autoconhecimento pleno, profundo, né? Tanto que na filosofia quanto na psicologia é muito falado sobre isso. O nosso desafio não é nunca com o outro. O problema não são as pessoas à nossa volta, o problema é sempre nós com nós mesmos. O grande desafio do ser humano é superar a si mesmo, é superar as suas capacidades, ou seja, ampliar suas capacidades, superar seus defeitos, superar suas limitações, seus obstáculos. Nós estamos na vida para isso. Pode passar. Então a gente tem essa capacidade, a gente precisa desenvolver. E eu vou falar brevemente, bem rapidamente, sobre o custo que traz a falta do autoconhecimento e a falta de desenvolvimento psicológico. Pode passar. Então nós temos aí os riscos psicossociais que acontecem quando a gente não se conhece e quando a gente não sai da rotina
e quando a gente faz as mesmas coisas e quando a gente não desenvolve a nossa psique, nosso potencial mental. Perda da produtividade, erro humano, aumento de absenteísmo por doença, aumento dos casos de acidentes. Pode passar. Então são vários fatores, né? Resultados das pesquisas, né, comprovam. Tem pesquisas aí que mostram que os países onde que tem mais pressão no trabalho são os lugares onde que as pessoas têm mais adoecido. Tem pesquisas que demonstram também que o Brasil é um dos países mais ansiosos do mundo, isso antes da pandemia, e na pandemia deu uma acelerada, e a gente precisa melhorar. Tem também pesquisas que comprovam que quando você investe, 17 foi feito no Reino Unido e em vários países na Europa, quando você investe €1 na saúde mental do trabalhador, €1, você tem 17 euros de retorno para a empresa e para aquela pessoa. €1 investido em saúde mental, você tem 17 euros de retorno para a sua saúde psicológica e profissional. Então isso pode passar. Isso é importante a gente entender. Impacto financeiro. Pode passar mais um? Então, aí são os impactos que trazem, né, e os resultados dessas pesquisas. Isso na área profissional, em todas as áreas. Uso de medicamentos, tratamento hospitalar, aposentadoria precoce, né, redução do desempenho e produtividade. E essa aposentadoria precoce, o que acontece com a maioria das pessoas? Muitas pessoas, elas vivem um trabalho tão estressante e elas vão vivendo aquele estresse diariamente. Quando elas ficam querendo aposentar o mais rápido possível, elas começam a adoecer, depois elas aposentam mais rápido e depois não querem fazer mais nada. E já tem várias pesquisas que mostram, você deve conhecer pessoas assim, que elas aposentam e não fazem mais nada, elas envelhecem mais rápido, adoecem mais rápido e morrem mais rápido. Ou seja, o trabalho, ele é uma terapia para o ser humano. O problema é que muitas pessoas tornaram o seu trabalho estressante. Nós temos que aprender a amar o nosso trabalho, entender o que nós precisamos aprender e uma mentalidade que a gente precisa mudar na nossa filosofia cultural, na nossa cultura brasileira. Nós, todos, seres humanos, somos um aprendiz. Isso é fato. A vida é uma escola. A vida é uma escola e uma faculdade. E está nos ensinando o tempo todo coisas novas. Então a gente precisa ter essa mentalidade de aprendiz. O que eu tenho que aprender com essa pandemia? O que eu tenho que aprender com isso que eu estou vivendo hoje, com essa nova circunstância, com esse desafio, com esse problema que surgiu aqui para mim? Se a gente for analisar todos os problemas que eu tive no passado, que você teve no passado, esses problemas vocês conseguiram resolver, pelo menos a maioria deles, e se tornaram melhores. Então é problema mesmo ou é oportunidade? Na verdade é oportunidade de desenvolver novas competências. Pode passar. Nós temos aí outros resultados mais, aí, como eu falei, né, o custo, né, são 17 bilhões, o custo do estresse, do trabalho, né, que muitas vezes traz essas dificuldades no nosso dia a dia, a gente precisa saber lidar com elas da melhor forma possível. Pode passar. Afastamento, pode passar mais um. Então aí muitas pessoas acabam se afastando do trabalho, né, quando elas não aprendem a lidar com essas demandas, se conhecer primeiro, ver qual é seu ritmo, como que ela pode desenvolver diante dessas situações, o que ela precisa desenvolver. Em vez de você ter resistência à mudança e resistência a desenvolver novos potenciais, aquelas pessoas que buscam desenvolver essas novas habilidades, pô, não tem muita habilidade de gravar videoaula. Deixa eu estudar, deixa eu fazer um curso, deixa eu procurar ali um amigo, um conhecido que entende, para pegar algumas dicas, começar a aprender, fazer de pouquinho a pouquinho para desenvolver essa habilidade. Aí quando você desenvolve, você vai para uma nova zona de conforto. A zona sua de conforto, ela amplia com uma nova habilidade, com novas competências. Então nós temos sempre que, em vez de a gente ficar na zona de conforto, o que nós temos que fazer? Ampliar sempre a nossa zona de conforto. Então as pessoas que têm essa resistência para mudança e para sair da zona de conforto, para se melhorar, ou seja, acaba tendo dificuldade de melhorar esses pontos, elas acabam tendo afastamentos, né, por traumas, por doenças, por depressões, de todo tipo. Então, muitas vezes, a própria pressão que a gente causa em nós mesmos, ela é terrível. Então, a gente tem que mudar. Pode passar. A gente acaba gerando esses fatores patológicos terríveis, né? Causas do afastamento, episódios depressivos, transtornos mentais e comportamentais, transtorno depressivo recorrente, reações de estresse grave a transtornos de adaptação. Olha só, transtornos por problema de adaptação. Então, a maioria de nós, pela essa dificuldade de se adaptar, muitos de nós temos, por exemplo, resistência a um psicólogo, no psiquiatra, quando é necessário. A gente precisa, tanto que nos países mais desenvolvidos, geralmente as crianças já começam a frequentar um psicólogo.
Aí muita gente aqui no Brasil tem a mentalidade, vou no psicólogo, psiquiatra, não estou ficando doido. Psiquiatra, psicólogo é para doido. Não, é lê do engano. O psiquiatra, o psicólogo são profissionais especializados em como desenvolver o potencial mental, como desenvolver nossa psique. Então, quando você vai no psicólogo, quando você vai no psiquiatra, antes de você precisar, é para você se conhecer melhor, para você entender que, opa, minha família já tem esse quadro aqui, esse episódio de depressão. Se eu não me tratar o mais rápido possível, eu posso entrar em depressão. Minha família tem algumas pessoas ali que têm muita ansiedade. Se eu não me cuidar, eu posso cair em ansiedade crônica. Então, quando eu vou no psicólogo, no psiquiatra mais cedo para me conhecer, eu evito essas patologias, eu desenvolvo uma jornada de vida mais saudável, mais qualitativa. E é isso que a gente precisa fazer. Pode passar. Quanto mais você se conhece, maior a sua capacidade. Então, tem aí vários casos, né, como que mostra aí nessa estatística, né, considerando aí a classificação internacional do CID, né, mostra o quanto que nós desenvolvemos aí patologias muito graves no nosso dia a dia. Pode passar. Vou passar rápido essas informações só para a gente ter noção. Aqui são quadros, né, das mentes ansiosas, né, que mostra aí o quanto que as pessoas têm tido depressão. Por exemplo, a depressão entre os jovens brasileiros, em torno de 21% dos jovens de 14 a 25 anos têm sintomas de depressão. 788 adolescentes de até 19 anos cometeram suicídio em 2013 no país. Olha só que grave isso. A questão da ansiedade, a questão da depressão. Pode passar. São questões que a gente precisa trabalhar. Isso aqui eu achei interessante, que saiu na revista Gestão Escola, né, que é uma revista da área de educação, falando sobre isso, né, comentando, por exemplo, um professor aí, né, vieram à tona casos de suicídio, automutilação e bullying que retratam a dimensão de um problema comum, mas pouco comentado a relação entre clima escolar e saúde mental dos alunos. Então era uma coisa que estava muito ocorrente, né, antes da pandemia, e que durante a pandemia deu uma aceleradazinha e agora nós precisamos trabalhar isso. A importância do autoconhecimento, a importância do acompanhamento psicopedagógico, no acompanhamento psicológico, ou muitas vezes um acompanhamento com um psiquiatra. Pode passar. Então nós temos aí um exemplo aí. Eu agradeci quando descobri a depressão, porque assim que tive a oportunidade de me tratar e mudar de hábitos de vida. Então, para você ver, a descoberta dessas patologias, elas não são ruins, pelo contrário, é uma oportunidade de você mudar. E segundo a Organização Mundial de Saúde, toda patologia ela tem um propósito, como tudo na vida tem um propósito. O propósito da patologia é fazer você parar o que você está fazendo, você dar uma pausa, porque você está no automático, está fazendo muita coisa sem pensar, está naquele ritmo frenético. Então ele te dá uma pausa, opa, estou doente, o que eu preciso fazer agora? Não, eu preciso mudar de comportamento. Toda mudança, toda patologia, ela é um convite para você mudar de comportamento. Ela tem efeito homeostásico. O que significa isso? A homeostasia é um processo de autorregulação do organismo. Então, se o organismo está disfuncional, ou seja, por exemplo, você não está dormindo no horário certo, a quantidade de tempo adequada. O que acontece? Você começa a ter dor de cabeça, depois vai para a enxaqueca. A enxaqueca já é um sintoma para chamar a atenção que você precisa pausar e você precisa se autorregular. Você precisa mudar aquilo que você faz para você ter um desempenho melhor. Pode passar. Então, esses aí são vários, né, processos que têm acontecido, vários estudantes que têm adoecido, né, ansiedade, falando sobre também a depressão. Pode passar. Nós precisamos mudar isso. Né? A nova escola, o suicídio tinha aumentado muito. Pode passar. Os novos desafios agora que é importante a gente entender. Pode passar mais um. Então, a Ambev, por exemplo, que é uma das maiores empresas de cervejaria do país, e todas as áreas que a gente atua de profissão, elas vão mudar para esse ponto, elas estão apostando do quê? Na mudança de mentalidade, desde a diretoria até o escalão mais baixo da empresa. Pode passar. Eles estão apostando aí na mudança da mentalidade das pessoas para o cuidado da psicologia das pessoas. Eles apontaram que a pessoa, quando ela tem segurança, ela vive melhor, ela tem uma qualidade de vida melhor. As pessoas, quando têm um problema de saúde, elas travam, elas não soltam para fora. Então, por isso que é importante ter um acolhimento psicológico para ela possa desenvolver seu potencial. Pode passar. E aí eles contrataram uma grande psicóloga para trabalhar na área de diretoria de RH, justamente para trabalhar essa segurança na capacidade das pessoas conseguirem lidar com todas essas questões da psique humana. Pode passar. O burnout, né, que é uma
uma patologia que tem acontecido com muita frequência, que aquelas pessoas que têm trabalhado em grande intensidade, né, acaba tendo essa patologia que vem trazendo várias outras problemáticas na saúde humana, e o quanto que a gente precisa, pode passar, o quanto que a gente precisa melhorar sobre esse ponto específico. Pode passar mais um? Pode pular esses aí. Outra coisa interessante que eu quero abordar aqui é sobre o mundo VUCA, né, uma expressão que muita gente já ouviu falar de muvuca, mas muitas pessoas não entendem o que é muvuca. É uma expressão que foi utilizada na área militar quando acontece guerras, porque tudo muda, ninguém sabe o que vai acontecer. E acontece também em pandemias e epidemias, que é o que está acontecendo agora. Então é uma sigla, né, o VUCA, né, o V é de volatilidade, quer dizer que o mundo ele muda muito rápido, e agora na pandemia muda cada vez mais rápido. O U é de uncertainty, que é incerto, o mundo é incerto, então a gente não sabe se a gente pode fazer aquilo, se não pode fazer mais, se tira a máscara, se coloca a máscara, se faz esse procedimento, se faz aquele outro. Então, cada vez mais incerto, complexo e também ambíguo. Ambíguo quer dizer o quê? Não existe só um resultado, só uma resposta para um problema, existem vários. Então, diante desse mundo VUCA que a gente está vivenciando, né, ambíguo, complexo, incerto e cheio de complexidades, quem a gente precisa aprender a lidar? Nós precisamos lidar com a complexidade. O professor hoje não pode ser mais professor que, por exemplo, biologia, que só ensinava biologia. Ele tem que entender de tecnologia, ele tem que entender um pouco da psique humana para lidar com aquelas crianças, com os adolescentes. Ele tem que entender que pode mudar tudo muito rapidamente, ele tem que estar aberto às novas mudanças, aos novos procedimentos. Diante da ambiguidade, não tem só uma forma de lidar, tem várias formas de lidar. Por exemplo, o sistema educacional na Finlândia, eles têm um modelo para cada região, cada cidade, cada bairro, eles têm um modelo onde que eles se reúnem com os professores, os diretores e os pais daquela região ali onde está localizada a escola, eles se reúnem, trocam ideias e ajustam o currículo de acordo com a necessidade daquela região onde que a escola está inserida. Então nós precisamos, ou seja, eles usam essa capacidade de buscar vários modelos que podem se conjugar e trazer uma perspectiva melhor de mudança. Pode passar? Pode ir passando também. Isso. O Fórum Mundial de Economia, que foi feito em 2018, apontou quais são as habilidades que todo ser humano precisa desenvolver daqui para frente. Principalmente as habilidades são necessárias para todas as áreas profissionais. E isso foi fruto de uma pesquisa de psicologia que foi feita há um tempo atrás por Estados Unidos, que é um dos países que mais investe em pesquisas de todo tipo. E foi feita essa pesquisa em mais de 22 países. Perguntaram para os homens e mulheres mais bem-sucedidos quais as habilidades mais importantes para que eles se tornassem grandes profissionais. E foram apontadas várias habilidades. Pode passar. E essas habilidades foram tratadas no Fórum Econômico de 2018, antes da pandemia, e, sobretudo, agora daqui para frente vai ser necessário desenvolver. Pode passar. E essas competências são 3 as principais. Em primeiro lugar, ficou relacionamento, só que relacionamento envolve relacionamento, primeiro, comigo, então preciso do autoconhecimento, relacionamento com o outro, com os outros à minha volta, e relacionamento com tudo à minha volta. Então eu preciso me relacionar melhor comigo, com os outros e com tudo. Eu preciso me relacionar com os problemas. Se eu não me relaciono bem com os problemas, eu vou ter dificuldade de lidar com essa problemática e resolver ela. E isso foi uma das coisas que fez a China mais crescer nos últimos 20 anos e se tornar um dos países mais potenciais do mundo, né? Mais desenvolvidos tecnologicamente em vários setores. A mentalidade deles hoje é colaborar uns com os outros, identificar problemas e solucionar. Essa é uma mentalidade que os países que não estão desenvolvendo precisam desenvolver. Precisa acrescentar no seu mindset, na sua mentalidade, para se tornar um país mais próspero. Então nós precisamos desenvolver isso na nossa região, no nosso país. Essa mentalidade de colaborar, identificar o problema e solucionar. Esses 3 pilares. E segundo, comunicação. Não existe um bom relacionamento sem boa comunicação. Então, comunicação principalmente empática, de me colocar no lugar do outro para entender o que o outro está pensando, para eu falar do jeito que ele entende, não do jeito que eu entendo, que é um jeito particular. E em terceiro lugar ficou a criatividade, que é também tido como flexibilidade e adaptação. Então eu tenho que me adaptar. Então essas são as 3 principais habilidades. Me relacionar bem comigo, com os outros e com tudo. Comunicar o melhor possível, me colocando no lugar do outro para entender como o outro funciona. E eu me adaptar a todo tipo de situação. Isso sempre foi necessário na humanidade. Mas agora ficou mais evidente e a gente precisa trabalhar cada vez mais. Pode passar? E as pesquisas de ciência, né, como nessas revistas como você S.A. traz aí, mostra isso aí, ó, o poder da empatia, a inteligência emocional, a inteligência relacional.
são as principais habilidades que antes da pandemia foram apontadas que os seres humanos mais precisam desenvolver e agora estão mais evidentes. Pode passar. E outra coisa importante da gente desenvolver chama propósito. A vida tem um propósito para nós, que como eu falei no início, desenvolver valores, virtudes e sabedoria, através do autoconhecimento, do relacionamento com as pessoas. Isso foi mapeado que as empresas que têm um propósito de vida são as empresas que mais se desenvolvem. Os seres humanos que têm um propósito de vida bem definido são as pessoas que mais se desenvolvem, como ser humano e como profissional e como pessoa. E uma das coisas que a gente precisa desenvolver na nossa sociedade, se você ainda não tem um propósito de vida bem definido, defina o mais rápido possível. Hoje, várias pessoas têm me procurado para fazer consultoria, para fazer um planejamento pessoal e para poder fazer esse desenvolvimento, definição do propósito de vida. O propósito de vida, da vida, é, como eu falei, nos tornar um ser humano melhor, mais compreensivo, mais amoroso, mais empático, mais fraterno, mais colaborativo. E nós podemos ter nosso próprio propósito de vida também, como o meu, que eu estou na área da psicologia, do desenvolvimento humano, é me desenvolver como ser humano o melhor possível e ajudar as pessoas a se desenvolver, se tornando melhores seres humanos e realizar seus grandes sonhos. E as pessoas, eu já percebi várias pessoas que eu tenho atendido e várias pesquisas apontam, as pessoas que não têm um propósito de vida bem definido e bem alinhado, elas entram muito fácil na ansiedade crônica e na depressão. Muito comum. Eu já tive vários casos de pessoas que eu fui atender, pessoas que têm uma empresa incrível, têm um trabalho maravilhoso, têm uma família estupenda, já viajou para tudo quanto é lugar, já comprou tudo que o dinheiro poderia comprar, mas estão com depressão, porque faltou o propósito de vida que transcende tudo isso. Que a sociedade nossa traz para a gente o quê? 3 pontos que a gente precisa realizar, materialmente, profissionalmente e desenvolver uma família. Só que esses 3 não trazem a capacidade de a gente desenvolver nosso potencial máximo. Nós precisamos de um propósito que está acima desses valores. Então, quando a gente desenvolve o propósito de vida que está acima desses, nossa vida ela fica mais sustentável. É a base de vida. Pode passar. Pode passar mais um. Eu vou passar mais rápido para a gente poder, que já está no finalzinho. Pode passar. O Viktor Frankl desenvolveu aí o livro, né, Em Busca da Felicidade. Ele foi um psiquiatra, ficou um tempo no campo de concentração na Alemanha, e ele percebeu que as pessoas que tinham um propósito de vida, essas pessoas sobreviviam, inclusive ele mesmo. As pessoas que não tinham um propósito de vida bem definido foram as pessoas que se entregaram mais rápido nos campos de nazistas e morreram mais rápido, e se enfermaram, se entregaram às atrocidades. Então, ter um propósito de vida é super interessante. Pode passar. E os novos paradigmas que nós temos que trabalhar, as novas profissões, pode passar mais um. Essas são as profissões que vão declinar. Rotineiras, esforço físico, mecânico e manual, manutenção e gestão financeira. Porque a inteligência artificial ela já está fazendo isso. Pode passar. E as habilidades do futuro, mais um, são essas. Resolução de problemas complexos, são as principais habilidades que precisamos desenvolver. Pensamento criativo, ou seja, não é só criticar, é trazer o resultado. Criatividade, adaptação, liderança, todo mundo tem que se tornar um líder e incentivar as pessoas a serem líderes também. Gestão de pessoas, e a principal habilidade do líder é a autogestão e inspirar as pessoas a fazer coisas voltadas para um propósito de vida. Gestão de pessoas, trabalho em equipe de forma mais saudável, negociação, que é a capacidade de mediar os interesses, inteligência emocional, que é tudo isso que a gente está falando, tomada de decisões, a maioria das pessoas tem dificuldade de tomar decisões e isso depende da intuição, orientação a serviços de qualidade e flexibilidade cognitiva. Tentei de um jeito, não deu certo, vou tentar de outro, não deu certo, eu vou aprendendo com os erros, com as falhas, vou corrigindo para alcançar o meu objetivo. Segundo a pesquisa da psicologia, os homens e mulheres mais bem desenvolvidos, mais prósperos do planeta, de cada 10 coisas que eles fazem, 7 a 9 dão errado. Isso significa que a gente aprende mais errando do que acertando, então a gente tem que valorizar o erro. Nos Estados Unidos, homens e mulheres que administraram a empresa e que falharam com a empresa, ou seja, faliram a empresa, eles têm mais valor no mercado de trabalho que uma pessoa que nunca faliu. Porque a pessoa que faliu, ela vai ficar muito mais atenta e muito mais precavida e planejada para assumir riscos e não falhar. Então esse é um ponto interessante. Pode passar mais um? E esse é o período que a gente está desenvolvendo, para esse período da autoeducação, do autoconhecimento, mais um, de você desenvolver seus potenciais, desenvolver valores, virtude, sabedoria, autoconhecimento, relacionamento intrapessoal e interpessoal, autorrealização, inteligência espiritual, que é o propósito de vida, criatividade, empreendedorismo, autodidatismo e autonomia. Mais um, já estamos finalizando. Pode passar isso aí. Pode pular.
E as escolas agora daqui para frente, elas têm que ser um laboratório de experimentação. Oportunidade para você usar seus insights e você experimentar. Deixa eu tentar isso aqui, eu tive uma ideia, tenta, vê o que dá, vê o que acontece. Mais um. E desenvolver isso. O aprendiz será o protagonista do seu desenvolvimento. A escola será um laboratório de experimentações e inovações, estudos e desenvolvimento de processos do cidadão. Então o lar será, de fato, o primeiro educandário, o primeiro laboratório que vai dar suporte para a escola. Pode passar. E trabalhar, sobretudo, a oportunidade de inovar, de fazer coisas novas, de ter mais essa autonomia. Pode passar. E, segundo a Unesco, né, os 4 pilares que a gente precisa desenvolver na educação: aprender a ser, então se conhecer melhor para ser um ser humano melhor, aprender a conviver com as pessoas, que está ligado às 3 habilidades, aprender a conhecer tudo à nossa volta da melhor forma possível, de acordo com o meu potencial. Cada pessoa tem uma vocação, e quanto mais eu me conheço, mais eu vou ver qual é a minha vocação, e eu vou conhecer aquilo que é importante de acordo com a minha vocação para desenvolver meu potencial. E aprender a fazer. Então eu vou aprender tudo isso para fazer o meu melhor, não só para mim, mas para a coletividade. Pode passar? E as metodologias auxiliares que a gente vai desenvolver, tem várias. Pode passar mais um? Essas são as metodologias que eu trabalho e que as grandes escolas já estão desenvolvendo em vários países, que são técnicas de PDCA, análise SWOT para autoconhecimento, roda da vida, mapas mentais, 5W2H, engenharia reversa, técnicas mnemônicas para memória, técnicas de aprendizagem de idiomas, desenvolvimento de redações. Pode passar? São várias das técnicas. Organização também. Quanto mais a gente desenvolve a organização, melhora o nosso potencial criativo. Pode passar? E uma das melhores ferramentas são os mapas mentais, que já são aplicados nos países mais desenvolvidos. Pode passar? Igual essa garotinha aqui, ela tinha dificuldade em todas as disciplinas. Depois que eu treinei ela tinha 7 anos na época, se tornou uma das melhores estudantes da escola que ela tinha. Era tida como uma das alunos que tinha mais dificuldade. Pode passar? E nosso potencial de aprendizado também, 7% verbal, 38% voz e 55% imagem. Então a gente tem que explorar mais que tudo hoje em dia o visual. O nosso maior potencial de aprendizado é visual. Diminuir um pouco mais o código, como nesses slides que eu estou passando para vocês, tem pouco código, com exceção de alguns, mas trabalhar mais a questão visual. Pode passar? Inclusive a psicologia das cores fala sobre isso. Pode passar mais um? Quando a gente usa cores no processo de ensino, de aprendizado, melhora 40% a leitura, 68% o aprendizado e 73% a capacidade de compreensão. Então, se eu uso conteúdos só monocromáticos, eu perco a capacidade de 73% de compreensão, 68% a capacidade de aprendizado. Pode passar? E esse é um outro ponto interessante, que é compartilhar. Nós somos seres que estamos para relacionar uns com os outros. Compartilhar tudo que a gente está conhecendo, tudo que a gente está desenvolvendo, ajuda a gente a desenvolver cada vez mais. Pode passar? E esse aqui é o diretor da MIT, a maior universidade de tecnologia do mundo. Ele fala: as crianças nascem com grande capacidade de aprendizado. O que a gente tem que fazer? Perceber como que elas aprendem, cada um tem um sistema, e a gente otimizar esse processo de forma individual. Pode passar? E esses são os princípios fundamentais: ética, sustentabilidade, autorresponsabilidade, merecimento, felicidade, amor, coragem, honradez, compromisso, proatividade, autonomia e coletividade. São os principais pontos que a gente deve trabalhar daqui para frente. Pode passar? E finalizando, voltando àquele ponto inicial que eu passei para vocês, um terço do que a gente aprende hoje vai ficar inútil daqui a 3 anos. Então a gente precisa potencializar nosso processo de aprendizado usando tudo isso que eu falei para vocês. Mais um. E esse é o final da nossa apresentação. Eu quero deixar para vocês aqui o meu agradecimento por essa oportunidade de falar para vocês sobre todas essas pesquisas que eu tenho feito no mundo, né, viajado pelo mundo afora procurando os melhores modelos de aprendizagem. Eu, como sou hoje um coach, mentor e consultor, dou treinamento para vários pais, vários estudantes e vários educadores. Meu propósito de vida é justamente esse: ajudar os educadores, ajudar os estudantes a desenvolver seu potencial. E por isso que eu sempre faço esses treinamentos, né, monto turmas pequenas, né, e agora com a pandemia, com todo cuidado devido, para treinar educadores. Então, se você tiver alguma dúvida, alguma dificuldade, eu fico à disposição, está aí meu site de contato, está também o meu Instagram, podem me acompanhar lá, onde que eu posto várias informações interessantes que vocês podem ter acesso, e eu estou aqui para te ajudar. Contem comigo e muito obrigado pela oportunidade. Então, Vitor, eu quero agradecer em nome da Secretaria Municipal de Educação.
e dizer a você que nós ficaríamos aqui o resto da manhã, o dia inteiro. Você fala assim de assuntos tão importantes, de uma forma muito leve e muito gostosa de ouvir. Com certeza, acho que vai fazer a gente refletir um pouco mais sobre tanto a nossa vida pessoal como a profissional. Eu quero te agradecer muito e quero te entregar, em nome da Secretaria Municipal de Educação, essa pequena lembrança em agradecimento por ter tirado esse tempo e ter vindo falar um pouco para nós, viu? Deus te abençoe, sucesso para você e muito obrigada. Muito obrigado, Deus abençoe a todos vocês, um ótimo dia, uma ótima semana e contem comigo, estou à disposição para ajudar vocês.